Continuando então os nossos estudos na carta de Paulo aos Romanos, hoje nós vamos olhar um pouco para o capítulo 6 e vamos ler dos versos 1 ao 14, depois nós vamos pular para o verso 23 para fechar a nossa reflexão de hoje. Então, Romanos capítulo 6, de 1 a 14 e depois também o verso 23. Eu quero ler aqui nessa versão transformadora, pode ser não a mesma que esteja aparecendo para você, mas essa versão é interessante, tem uma linguagem muito bonita. Diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado, mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora tem nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. E depois lá para o 23, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo é sempre muito preciso na carta aos Romanos, em apresentar de maneira ao mesmo tempo profunda, mas acessível a todas as pessoas, a teologia que nós temos que aprender, os fundamentos da nossa fé, aquilo que nós precisamos assimilar da palavra de Deus para a nossa conduta no dia a dia. E eu coloquei assim na introdução: pecado, batismo e graça são temas centrais do Evangelho. O pouco ou nenhum entendimento sobre essas doutrinas pode comprometer o desenvolvimento da fé. Esses temas são tão importantes que Paulo fala não somente nesses versículos, não somente no capítulo 6 aos Romanos, mas em praticamente toda a carta aos Romanos e em quase todas as outras cartas que ele dirigiu às outras igrejas. Então, o nosso propósito nessa noite é não esgotar o tema, óbvio, mas propor aqui um estudo olhando para 7 aspectos sobre essas 3 coisas, não é? Pecado, batismo e graça. Então vamos lá. Primeiro,
O primeiro que nós podemos observar aqui é que Paulo faz uma pergunta. Isso está no versículo 1. Ele diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Quando nós encaramos essa pergunta pela primeira vez, a impressão que nós temos é que Paulo está sendo irônico, ou que ele está trazendo uma brincadeira num jogo de palavras. Mas pasmem os irmãos, tanto naquele tempo quanto agora, existiram e existem pessoas que acreditam nessa resposta para essa pergunta, ou no que está envolvido nessa pergunta. Ou seja, muitas pessoas acreditavam no tempo de Paulo, e ainda hoje, que se Deus mostra superabundante graça, onde o pecado superabundou, então nós devemos pecar bastante, para que venha sobre nós bastante graça de Deus também. E essa pergunta que o apóstolo Paulo faz, é uma pergunta retórica. Paulo emprega na carta aos Romanos, uma abordagem filosófica que nós conhecemos como diatribe, que é da seguinte forma: ele constrói os seus argumentos como se ele estivesse conversando com uma outra pessoa, um interlocutor imaginário. Então ele faz perguntas como se tivesse alguém conversando com ele, e ele mesmo responde, e por meio dessas perguntas e respostas, ele vai então construindo essa teologia, para que nós possamos aprender. Então essa pergunta é bem colocada, ela é pertinente. Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Muitos pensadores da época de Paulo, e muitos pensadores e pregadores do nosso tempo, acreditam realmente nessa afirmação, principalmente aqueles que levantam a bandeira da teologia liberal. Podemos pecar à vontade, pois Deus, com seu amor incondicional, irá derramar graça na mesma proporção. Ora, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que está em linha com outros textos da palavra de Deus. E Paulo traz essa pergunta como uma provocação, no bom sentido, para que as pessoas pensassem a respeito desse tema, para que as pessoas encarassem a questão do pecado e da graça como um ponto central para construir o seu sistema de crenças, para entender no que está realmente fundamentada a soteriologia, que é a parte da teologia sistemática que vai falar a respeito da salvação. Nós precisamos entender a relação que existe entre pecado e graça. E veja, nós temos um outro texto aqui, que é 1 de João, capítulo 3, versos 6 e 8, que vem aí então como um base para essa pergunta e para a resposta que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Percebam então como essa pergunta é pertinente, é importante, porque muitas pessoas imaginam que podem viver a vida cristã de qualquer maneira, que não é necessário nenhuma mudança significativa para ser crente, que você pode separar os momentos da sua vida entre aqueles que você está aqui na casa de Deus, prestando culto, e os momentos que você está fora, em outros ambientes, e que não existe nenhuma ligação direta entre um momento e outro momento. Você pode ser uma pessoa aqui e outra pessoa completamente lá fora. Nós vemos isso acontecer a todo momento nas postagens das redes sociais. Pessoas vivendo uma vida dupla, se autodeclarando crentes, mas com um comportamento
um apresentar-se à sociedade, um vocabulário, uma maneira de pensar, uma ideologia completamente diferente daquilo que a palavra de Deus diz. Então Paulo traz aqui então essa pergunta, não é? Será que nós devemos então continuar na prática do pecado, para que Deus possa então continuar derramando a sua graça sobre nós? Por isso João vem aqui, né, nesse outro texto, e dá essa resposta contundente. Então, um princípio da palavra de Deus, ele só pode ser sustentado quando existem outros textos de outros autores que vêm para embasar aquilo que está sendo dito. Ninguém pode construir um princípio, uma teologia, pensando um versículo e separando ele do seu contexto ou dos outros contextos, para construir a partir dali um princípio, uma doutrina. Então, o que João está dizendo é que aquele que permanece deliberadamente na prática do pecado, não conhece a Deus, não conhece Jesus Cristo e a sua obra. Pelo contrário, ele diz: aquele que peca é o diabo. O diabo peca desde o princípio. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. E isso é um princípio inegociável. Isso não está sujeito às mudanças da cultura, da moda. Isso não está sujeito às diferenças que existem entre um povo e outro. Isso não está sujeito às diferenças da história, daquilo que é antigo, daquilo que é moderno. Isso é um princípio para todas as pessoas em todos os momentos. A palavra de Deus com relação ao pecado é inegociável. Então, esse é o primeiro aspecto que nós podemos ver nesse estudo, é que Paulo traz aqui para nós uma pergunta. A segunda coisa é, obviamente, uma resposta. Ora, se o objetivo de Paulo é nos ensinar, e ele joga então uma pergunta, é óbvio que ele também vai trazer a resposta para essa pergunta. E a resposta, como não poderia deixar de ser, é uma afirmação firme. Para a pergunta que ele acabou de fazer, qual é a resposta? Ele diz: óbvio que não, claro que não. Ou seja, nós devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Qual é a resposta? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Agora, olhem como Paulo é habilidoso no uso das palavras, quando ele usa componentes que são contrários, né, antagônicos, como morte e vida. Ele diz assim: se nós já morremos para o pecado, como é que nós vamos continuar vivendo nele? São conceitos que não se casam. E esta é a resposta objetiva para essa pergunta. Essa resposta traz um argumento forte. Quem morreu para algo, como pode continuar vivendo neste mesmo algo? É impossível. Uma pessoa, quando morre, o seu corpo, né, entrou em falência múltipla de órgãos, a alma, o espírito dessa pessoa não continua vivendo nesse corpo que está agora em estado de decomposição bioquímica. É impossível. Então existe esse descolamento entre a parte material e a parte imaterial do corpo quando este morre. E é essa ideia que Paulo está trazendo para reafirmar, através dessa resposta à pergunta que ele fez anteriormente, é que se nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Quando morremos para algo, não podemos continuar vivendo nesse mesmo algo. E qual é o outro texto que nós trazemos aqui para embasar essa resposta do apóstolo Paulo? Colossenses capítulo 2, verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Aí está a resposta para a pergunta que Paulo introduz nesse capítulo 6 de Romanos. Ora, aquele que já morreu para algo, não pode continuar vivendo nesse algo. Então, se existe uma pessoa que afirma que morreu com Cristo e vai ressuscitar com Ele, este tal não pode continuar na prática do pecado, porque estas duas coisas não podem coexistir na mesma ideia, no mesmo princípio, na mesma pessoa, no mesmo comportamento. Percebam como essa resposta a essa pergunta é importante. E este jogo de palavras que o apóstolo Paulo traz a respeito de vida e de morte acontece de forma metafórica, mas acontece de forma real também. Ou seja, Cristo ressuscitou corporalmente, de verdade, não é uma metáfora, não é uma alegoria. Cristo ressuscitou, ele foi visto pelos seus discípulos, ele deixou que Tomé tocasse na sua mão, ele conversou com os discípulos em Emaús, ele conversou com os discípulos na beira da praia, ele ressuscitou, e é baseado nessa ressurreição real e verdadeira de Cristo, é que nós, que morremos para o pecado, iremos ressuscitar com Cristo na glória. Percebam como Paulo vai então construindo essa doutrina tão importante que todos nós precisamos aprender para viver a excelência da graça, de que se nos autodeclaramos vivos para Cristo, imediatamente temos que saber que devemos estar mortos para o pecado. Isso nos leva à terceira consideração aqui. Paulo traz também nesses versículos, além de uma pergunta e uma resposta, ele traz uma lembrança. Vejam os versículos 3 e 4 de Romanos capítulo 6. Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também devemos viver uma nova vida. Paulo traz aqui aos corações da igreja em Roma, das outras igrejas onde essa carta iria circular, e para mim e para você, e todas as pessoas que tiveram contato com esse texto, e ainda terão, essa lembrança, uma lembrança maravilhosa. Ele diz assim: ou por acaso vocês se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte, e se nos unimos a Ele em sua morte, estaremos unidos também na sua ressurreição. Agora, duas coisas importantes é preciso salientar nisso que ele está falando e colocando aqui. Primeiro, Paulo não está afirmando que o batismo é um sacramento. Paulo não está afirmando que o batismo confere uma graça especial, salvífica para quem quer que seja. E como é que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque se você ficar somente com esse texto, você vai ser levado a concluir que o batismo salva, não é? Porque ele diz aqui que nós fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, ele diz aqui que nós morremos e fomos sepultados no batismo, mas isso está sendo colocado por Paulo de uma forma de comparação, uma forma metafórica, alegórica. Paulo não está afirmando que o batismo salva. E como é que nós sabemos disso? Nós podemos consultar outros textos bíblicos. Qual é a segunda coisa que nós podemos observar aqui sobre o batismo? O batismo é um sinal, um testemunho visível de algo invisível que já aconteceu
anteriormente no meu e no seu coração. Então, nós não somos batizados para sermos salvos, nós somos batizados porque somos salvos. E isso tem uma diferença muito grande. Dois argumentos importantes para dar credibilidade a isso que eu estou afirmando. Primeiro, como é que nós sabemos que o batismo não salva? Simples, porque Jesus foi batizado. Será que Jesus precisava ser salvo? Será que Jesus precisava ter algum nível de arrependimento? A Bíblia afirma que Jesus andou por essa terra, viveu no meio de nós, veio como homem, mas jamais cometeu qualquer pecado. Então, se o batismo fosse para a salvação, Jesus não teria se batizado. E o segundo argumento, muitas pessoas, tanto na narrativa bíblica quanto fora, e vocês devem conhecer alguns, partiram desse mundo, salvos, unidos a Cristo, sem terem tido a oportunidade de se batizar. Um exemplo bíblico, o ladrão da cruz. Ele não foi batizado, mas Cristo disse que ele estaria com ele no paraíso. E quantas outras pessoas que se convertem no seu leito de morte e não têm a oportunidade de serem batizados. Então, o batismo é um testemunho. Por que nós sabemos que é um testemunho? Nos tempos do Novo Testamento, desde o batismo de João Batista e outros, eles eram batizados aonde? No rio. E sempre que uma grande multidão se ajuntava na beira do rio, toda a cidade sabia que estava tendo batismo. E que é um testemunho público mais evidente do que toda a cidade ver que você está sendo batizado, que você está dizendo publicamente que a partir daquele momento você fez uma aliança com Deus de andar nos seus caminhos. Hoje, a maioria das igrejas batiza dentro do templo, para um grupo reduzido de pessoas, né? Alguns familiares são convidados, aquilo pode até ser transmitido pela internet, mas a verdade é que, naquele tempo, o batismo era um testemunho público, porque toda a cidade podia ver. Então, o batismo é um testemunho visível de algo invisível que já aconteceu no seu coração. Agora, isso nos leva também a uma outra consideração. Não é normal que a pessoa que diz que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador no seu coração, não queira ser batizada. Aí já é uma outra questão. Essa pessoa precisa rever a sua fé. Então percebam que são considerações pertinentes e com base bíblica. Ou seja, não é normal que o crente não queira ser batizado, mas também não podemos afirmar que o batismo é condição para ser salvo. Perceberam a diferença? Viram como isso se dá na prática? Então, o batismo não é um sacramento, como alguns grupos religiosos afirmam. Lucas 3:21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E vocês sabem, essa narrativa é quando o céu se abre, o Espírito Santo desce sob forma de pomba, e ouve-se a voz de Deus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Até o apóstolo Paulo, ele tem uma afirmação com relação ao batismo. Ele diz assim: eu não fui chamado para batizar, mas para pregar o evangelho da graça. Depois em seguida ele diz assim: eu mesmo devo ter batizado pouquíssimas pessoas, batizei alguns da família de Estéfanas e outros, mas não me lembro de ter batizado muita gente além desses. Paulo não está desprezando a prática do batismo, porque ele é ordenança de Deus para a sua igreja. Mas o que ele está dizendo é que a ênfase da sua missão era pregar o evangelho de Jesus Cristo e fundar igrejas. E o batismo então ficava para os líderes que ele levantava em cada uma dessas igrejas.
Isso nos leva à quarta consideração. Nós temos aqui, além de uma pergunta, de uma resposta, de uma lembrança, nós temos também um princípio importante a ser entendido. Isso nós temos dos versículos 5 até o versículo 10, que eu vou ler de novo. 5. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Qual que é o princípio que Paulo está estabelecendo aqui? Que a ressurreição de Cristo, que foi de uma vez por todas, decretou a vitória sobre a morte. A morte física e espiritual veio como consequência do pecado original. Então, o que Paulo está dizendo aqui é um princípio fundamental da nossa fé, que Jesus Cristo abriu o caminho para a nossa ressurreição. Em Cristo nós podemos vencer o pecado e consequentemente a morte. Não significa que nós não vamos morrer fisicamente, porque esse decreto já foi dado, mas significa que mesmo que venhamos a morrer fisicamente, antes de Jesus voltar, nós temos em Deus, por Jesus Cristo e seu sacrifício, e pela sua ressurreição, a garantia da nossa ressurreição também. Isso é tão impressionante que é possível que o próprio apóstolo Paulo acreditava que Jesus voltaria naquele tempo, naquele século, porque ele vai dizer, se eu não me engano, em Tessalonicenses, sobre como iria acontecer essa volta de Jesus, e ele diz assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, e ele inclui ele ali, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor, para encontrar com Ele nas nuvens. Então, dá para entender ou parecer que Paulo acreditava que Jesus voltaria enquanto ele estaria vivo ainda. Isso não aconteceu, mas sem problema nenhum, porque o próprio Paulo diz em outra parte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas este princípio que ele está trazendo aqui é muito importante, porque sendo Jesus Cristo homem, perfeito, sem nenhum pecado, foi o único que pôde apresentar-se como sacrifício diante de Deus, sacrifício perfeito, substitutivo, pelo menos em duas categorias. Ele substituiu o cordeiro que era morto nos sacrifícios que se sucediam no Antigo Testamento. Então ele substituiu esse cordeiro, e ele substituiu o sacrifício que deveria ser nosso, porque o pecado não era dele, era nosso. Mas ele morreu a nossa morte, ele se sacrificou em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a esperança da ressurreição pelo seu sacrifício. Em 1 Coríntios capítulo 15, 54 diz assim: então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, e se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória. Em outro lugar, Paulo vai dizer assim, eu acho que é nesse mesmo texto, é um cântico de desafio à morte. Ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? E onde está o aguilhão do pecado? Cristo, na sua ressurreição, ele então abriu o caminho para a nossa ressurreição, e ele então, vencendo a morte, ele estende a sua mão,
e pega na mão de todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, e nos convida a atravessar esse portal da morte, para uma nova vida, vida eterna com Cristo, pelos séculos dos séculos, pelo novo e vivo caminho. Por isso o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Então esse princípio que fala que a morte e a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, é muito importante que nós aprendamos e tenhamos no nosso coração. Quinta coisa que nós podemos ver aqui é uma exortação. Paulo traz uma exortação muito bonita no verso 11, que diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E onde está a exortação aqui? Ora, aquilo que está morto não reage, aquilo que está morto não interage. Então onde está a exortação aqui? O pecado, embora tenha um certo poder, e ele afirma isso aqui, né? Mortos para o poder do pecado, embora o pecado tenha um certo poder, ele é totalmente dependente de uma reação nossa, de uma aceitação, de um conluio. O pecado por si mesmo não pode agir sozinho. O pecado só se efetiva quando o ser humano, em parceria com o pecado e com o diabo, vive e age de maneira pecaminosa. Então o pecado em si não pode fazer nada, ele precisa dos seres humanos para acontecer. O pecado, ele tem um certo poder de influência, mas ele depende da reação do ser humano, depende da aceitação daquilo que ele propõe, depende de um conluio entre o ser humano e Satanás, que é o pai do pecado. O pecado não consegue nada sozinho, o ser humano é o catalisador, é no ser humano que está a predisposição para o pecado, porque isso vem lá do pecado original. Desde que Adão, como cabeça da raça humana, deliberadamente decidiu desobedecer uma ordem clara de Deus, o pecado entrou no mundo, e passou para todos os homens, porque todos pecaram, diz a palavra de Deus. Não é que eu e você levamos a culpa pelo pecado de Adão e Eva, sem termos pecado, não. O primeiro homem pecou, e a partir daquele, todos os outros homens pecaram. Mas a palavra de Deus diz assim: pela transgressão de um, veio a morte sobre toda a humanidade, mas pela obediência de só um, Cristo Jesus, veio também a salvação e a graça de Deus sobre todos aqueles que desejarem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então essa exortação, ela vem nos lembrar que o pecado tem um certo poder, mas ele precisa da nossa anuência para existir. Tiago capítulo 1, 14 e 15 explica isso muito bem, quando diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então o pecado precisa de um ser humano, de uma mente ou de um corpo para que ele possa ser gestado. É essa linguagem de gestação que Tiago está usando, né? Cada um é tentado quando atraído e enganado, engodado pela sua própria concupiscência. Então, quando o pecado se aproxima e encontra em alguma pessoa uma ligação de concupiscência, é ali que ele entra, e aí então é gerado o pecado, e o pecado, tendo concebido, dá a luz, e quando dá a luz, sendo consumado, gera a morte. Percebam que, na verdade,
o ser humano, quando a mulher, quando gera, nós falamos que dá a luz, traz à vida um novo ser humano. Mas o pecado faz o trabalho contrário. O pecado não dá a luz, ele traz trevas. E ele não faz nascer uma vida, ele gera morte. Por isso essa exortação é tão importante. O pecado está em derredor, nós precisamos ficar atentos. Isso nos faz ir para a sexta ideia que Paulo traz aqui nesses textos que estão nos versículos 12 e 13, que é uma ordem. Paulo dá agora uma ordem. Veja versículo 12 e 13. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Isso é uma ordem, uma ordenança de Deus, e isto vem para que nós fiquemos atentos, porque enquanto nós vivemos nesse mundo, embora tenhamos entregado nosso coração a Jesus, feito aliança com Ele, nós estamos sujeitos a pecar. Paulo diz que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por isso esta ordem vem no sentido de que nós precisamos santificar o nosso corpo, para que esse corpo não seja utilizado como instrumento do pecado. É óbvio que a origem, o pensamento, da onde surge o pecado é a nossa mente distorcida, e a mente é algo intangível, mas os pensamentos ocorrem em um ambiente que é tangível, que é físico, são as nossas conexões neurais. O nosso cérebro é parte do nosso corpo. Antigamente a gente chamava de massa cinzenta, nem sei se usa esse termo ainda, os professores falavam, use essa massa cinzenta, menino, porque é massa mesmo, é físico, são conexões neurais, pulsos elétricos que dão os comandos para que o nosso corpo faça isso ou aquilo, e é disso que Paulo está falando. O pecado pode começar num pensamento, num sentimento, mas ele pode se transformar em uma ordem, para que o nosso corpo físico se transforme em instrumentos do diabo. Por isso ele diz, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O nosso corpo físico é um instrumento que interage com esse mundo tangível. O pecado não é somente uma ideia, uma ideologia, uma teoria, ele acontece fisicamente, de forma real também. O nosso corpo é nele que se manifesta grande parte das categorias de pecado. Existe pecado que não é no corpo? Existe. Um pensamento, uma ira, um ódio, uma vingança, enfim. Mas ele se manifesta fisicamente. O pecado, diz a palavra de Deus lá em Tiago, que pode se manifestar pela nossa língua. Que ele diz que pode ser um dos menores órgãos do corpo humano, mas destrói o corpo todo. Ele até usa duas metáforas interessantes, que o leme do navio talvez seja a peça menor que tem no navio, mas é ele que dirige e determina para onde esse navio vai. E ele usa outra metáfora que é mais conhecida da gente, e principalmente nessa época do ano: uma pequena fagulha pode incendiar uma grande floresta. Ele está falando da língua. O nosso corpo pode ser contaminado pelas mãos,
mãos que podem fazer o mal, mãos que podem se recolher diante do necessitado, mãos que podem esmurrar outra pessoa. O pecado se manifesta de maneira corpórea quando nós temos a nossa expressão corporal de maneira erótica, ou erotizante, ou de maneira lasciva. E é interessante como Provérbios vai falar sobre isso. Provérbios capítulo 6, 12 e 13. Olha, presta atenção no que ele diz. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. A nossa linguagem corporal pode ser expressão pecaminosa. A maneira como nós transitamos nesse mundo pode ser de maneira pecaminosa. Então a ordem que tem aqui é oferecer, consagrar nosso corpo como instrumento para fazer o que é certo. E qual é o objetivo? O texto diz: para dar glória a Deus. Quando a expressão glória a Deus se resume a uma expressão desvinculada de um corpo santificado, torna-se uma expressão vazia. Não somente a nossa mente, o nosso linguajar deve dizer glória a Deus, mas todo o nosso ser deve corroborar com essa afirmação, e todo o que compõe o nosso ser, corpo, alma e espírito, devem dizer a uma só voz: glória a Deus. Porque isso, quando sai somente da boca para fora, não é glória a Deus. Isso nos leva à última consideração, que é uma promessa. O verso 14 vai dizer assim: o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Qual é a promessa que tem aqui? É a promessa de libertação. Paulo está dizendo que quem já entrou em aliança com Deus por Jesus Cristo, trocou de emprego, está sob nova direção. Ele diz assim: o pecado não é mais o seu senhor. Significa que havia uma relação de senhorio e subserviência no mundo do pecado. Alguém mandava, nós obedecíamos, e essa obediência era como uma relação de escravidão. O texto grego traz essa dicotomia: doulos tes hamartia, doulos tes kyrios. Antigamente servos do pecado, agora servos de Cristo, o Senhor. Então é uma promessa de libertação. A lei serviu para demonstrar, sabe o que? Que nós éramos escravos do pecado e não tínhamos força suficiente para nos libertar. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em outra parte que a lei me matou. Quando eu não conhecia a lei, eu não tinha consciência do pecado. Quando eu conheci a lei, eu percebi quão pecaminoso eu era e que de mim mesmo eu não tinha como me libertar da escravidão do pecado. Por isso ele diz assim: quando a lei se tornou conhecida por mim, a lei me matou. Mas nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Deus. Algumas pessoas insistem em querer viver debaixo da lei, no tempo de Paulo e hoje, mas nós estamos no período da graça. Paulo diz que a lei nos serviu de aio para chegarmos até Deus. O que isso significa? O aio era aquele funcionário que era responsável de pegar o filho do patrão, na casa, e o levar até o mestre onde ele ia ser ensinado. Dessa expressão veio do grego paidagogos, que nós temos agora como pedagogo.
Para a gente, o pedagogo hoje é aquele que ensina, né? É o mestre. Mas o aio que Paulo fala, esse paidagogos, era aquele funcionário, o servo que pegava a criança na casa e levava até o mestre para aprender. E Paulo disse que a lei nos serviu de aio para chegarmos até Deus. E percebam como a Bíblia é perfeita. O que é que aconteceu com Moisés, o representante da lei, quando ele tira o povo de Israel do Egito e conduz esse povo até a entrada da terra prometida? Mas não é Moisés que introduz o povo na terra prometida. Ele morre antes. E quem é que o responsável por fazer entrar o povo na terra prometida? Josué. E é disso que Paulo está falando. A lei nos serviu para mostrar que nós estávamos perdidos, mas a lei é incapaz de nos fazer entrar no paraíso de Deus. E quem é que faz isso? Jesus Cristo. Quem é que fez no Antigo Testamento? Josué. O nome Josué é a mesma raiz hebraica do nome de Jesus, Joshua e Yeshua. Então não é a lei que faz com que entremos no gozo do Senhor, mas é Jesus Cristo, que reina e vive eternamente. Então veio Jesus, quando nós estávamos perplexos diante da lei, sacrificou-se em nosso lugar e nos ofereceu de graça a liberdade, a salvação. Por isso, em Cristo nós temos essa promessa. Nós não vamos chegar até a entrada da terra prometida e vamos ficar do lado de fora, a não ser que você assim deseje, a não ser que você esteja deslumbrado com a lei e não confie na graça do Senhor Jesus. E Paulo, lá no verso 23 do mesmo capítulo 6 de Romanos, ele fecha então esse assunto com um versículo que é conhecido de todos nós, que vem concluir esse estudo. Ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, nós éramos escravos de um patrão, de um senhor, trabalhávamos para esse senhor, e o salário que a gente recebia era a morte. Era uma relação de escravidão. Aquele que peca obedece a esse senhor, que é o senhor do pecado, que é Satanás. E como recompensa por trabalhar para esse senhor, ele recebe como salário a morte. Mas quando nós nos desligamos desse Senhor e nos submetemos ao senhorio de Cristo, então nós vivemos uma outra realidade. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes tínhamos que trabalhar como escravos e recebíamos como salário a morte. Agora não precisamos fazer absolutamente nada, porque o próprio Jesus já fez tudo por nós na cruz do Calvário. E mesmo não fazendo nada, recebemos de graça, e pela graça, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, todo crente precisa urgentemente se apropriar dessa teologia da salvação. Todo crente precisa entender como é que funciona esta relação de nós com o nosso Deus. Todo crente precisa saber que ele precisa de Jesus Cristo, para que ele possa então ter vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor.